Olá, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos da nossa apostila 2 de matemática do capítulo 15, estratégias de cálculo com porcentagem, da página 403 a 414. Estratégias de cálculo com porcentagem. A porcentagem no cotidiano. Você já reparou como a porcentagem se faz presente no nosso cotidiano? Ela não é apenas assunto da disciplina de matemática na escola. É utilizada nas diferentes mídias para apresentar resultados de pesquisa, seja em tabelas ou gráficos, ou para estabelecer comparações. A porcentagem é indicada por esse símbolo aqui, que se lê porcento, o que significa, por exemplo, a frase 10% da população mundial é obesa. Seguem algumas possibilidades. Em cada 100 pessoas, 10 são obesas. Em cada 10 pessoas, uma é obesa. Aqui, ó, 10 sobre 100 ou 1 sobre 10. Por quê? Porque você cortou esse zero com esse zero, então ficou o quê? 1 sobre 10 da população mundial é obesa. Ou, se a gente fizer 10 dividido por 100, vai dar o quê? 0,10. Se eu fizer 1 dividido por 10, vai dar o quê? 0,1. Então, 0,10 ou 0,1 da população mundial é obesa. Como você pode ver, todas essas escritas são representações para a porcentagem, relativa ao contexto apresentado. Você já estudou todas elas. Quer dizer, porcentagem você já vem estudando desde o ensino fundamental 1. Agora, a gente só vai estar fazendo o quê? Relembrando algumas coisas, tá bom? Agora vamos ampliar nossos conhecimentos com estratégias de cálculo mental com porcentagem. Cálculo com porcentagem na calculadora e análise de dados percentuais ou porcentagens. Você já aprendeu a calcular a porcentagem no papel, vamos ver como que a gente pode calcular mentalmente, como que a gente pode fazer na calculadora e como a gente pode analisar esses dados. Então, vamos lá. Você já estudou equivalência entre representações de porcentagens. No quinto ano, você conheceu algumas porcentagens que pode auxiliá-lo em cálculo mental. Vamos recordá-las? 100% corresponde ao todo referência, quer dizer o quê? O total. 50% vai corresponder o quê? A metade desse total. 25% corresponde à metade da metade, ou a quarta parte. Quer dizer, 25% é a metade de quem? De 50%. 75% corresponde a 3/4, ou metade, 50%, mais 25%. 10% corresponde à 10ª parte, ou 1/10. 20% corresponde à 5ª parte, ou o dobro de 1/10. 1% corresponde à 100ª parte. Isso aqui é alguma das coisinhas que você aprendeu de porcentagem lá no quinto ano e que nós vamos precisar agora, tá bem? Vamos lá. Estratégias para calcular porcentagem. Após discutir sobre obesidade e hábitos alimentares saudáveis, o professor Cláudio fez uma pesquisa de opinião por escrito com seus alunos. Os alunos, individualmente, deveriam assinalar os tipos de alimento e bebida que consomem diariamente. Após a tabulação dos dados obtidos na pesquisa,
Cláudio organizou algum deles em uma tabela, representando-os em porcentagem e arredondando-os para a unidade inteira. Veja a tabela na página seguinte. Tá aqui, ó. Tipos de alimentos e bebidas ingeridos diariamente, porcentagem de alunos que assinalaram afirmativamente. Fruta, 75% dos alunos. Legumes nas refeições, 50% dos alunos. Suco natural, 40% dos alunos. Produto industrializado, 15% dos alunos. Refrigerante, 25% dos alunos. Biscoito recheado, 20% dos alunos. A partir dos dados relativos na tabela, o professor Cláudio propôs à sua turma alguns cálculos com porcentagens. A pesquisa foi respondida por 32 alunos. Então, nós tínhamos 32 alunos no total. Quantos consomem fruta diariamente? Veja o raciocínio de 3 alunos da turma. Alice. Quantos alunos consomem frutas diariamente? Volta aqui. 75% dos alunos consomem o quê? Fruta. Então, ela fez 75% de 32, que foi o total de alunos pesquisados. Ela transformou a porcentagem em uma fração, que ficou o quê? 75 sobre 100. De quanto? De 32. Ela simplificou isso aqui. Isso aqui não estava na forma irredutível. Passou a ficar o quê? 3/4 de 32. O que ela fez? 32 dividido por 4, a resposta vezes 3, que deu quanto? 24. Se ela tivesse feito direto aqui, também daria certo. Ela ia fazer 32 dividido por 100 e a resposta vezes 75, que também ia dar 24. Joana. Como que a Joana fez? 32 dividido por 2, que deu quanto? 16. 16 dividido por 2, que deu o quê? 8. Aí ela somou 16 mais 8, que deu 24. O que Pedro fez? Ele fez 32 dividido por 4, que deu 8. Aí ele fez 3 vezes 8, 24. Analise o raciocínio de cada um dos estudantes. Como eles pensaram em 75%? Vamos lá. Alice transformou a porcentagem em fração e a uma fração equivalente, que é essa, e calculou 3/4 de 72, que foi 3/4 de 32, que foi o quê? 32 dividido por 4, a resposta vezes 3 e obteve o quê? 24. Pedro calculou diretamente 3/4 de 32, obtendo 24, porque ele fez 32 dividido por 4, que deu 8, 3 vezes 8, 24. Então, ele já foi direto, ele não pensou no 75 sobre 100, ele já pensou direto no quê? No 3/4. Joana fez a metade de 32, 50%. Então, ela pegou 32 dividido por 2, a metade deu o quê? 16. E depois calculou a metade, que era quanto? 25%. Então, ela fez 16 dividido por 2, que deu quanto? 8. Adicionou os dois valores correspondentes. Isso aqui correspondia a 50%, isso aqui correspondia a 25%, que vai dar um total de quanto? De 75%. Por isso que ela fez 16 mais 8, que também deu o quê? 24. 2. Agora é sua vez. Quantos alunos afirmaram ingerir refrigerante diariamente? 25% dos alunos correspondem a 1/4. Os alunos devem dividir 32 por quem? Por 4.
ou então calcular a metade da metade do total dos alunos. Se eu fizer 32 dividido por 4, vai dar quanto? 8. Eu poderia também fazer o quê? 25% dos alunos corresponde o quê? A 1/4. Ou vocês poderiam ter feito 25 sobre 100 de 32. Aí você vai fazer 32 dividido por 100, a resposta vezes 25, que você também chegaria a quem? Aos 8 alunos. B. Quantos alunos consomem legumes diariamente? 50% dos alunos consomem a metade. Logo, se 50% consome, eles representam a metade dos alunos. Quantos alunos a gente tinha? 32. Metade de 32 vai ser quanto? 16. Se eu fizer 32 dividido por 2, vai dar quanto? 16. 3. Como você pode proceder para calcular a seguinte porcentagem de determinado número? 15%. Aqui é uma resposta pessoal, tá? Eu dei um exemplo. Calcular 10% deste número e, em seguida, calcular a metade, que seria 5% do número encontrado, e adicionar os dois resultados, que nem o Pedro fez, tá bom? 30%. Também era uma resposta pessoal. Eu dei um exemplo. Calcular 10% deste número e, em seguida, multiplicar o valor encontrado por quanto? Por 3, que também é um raciocínio do Pedro. 40%. Também é uma resposta pessoal. Eu pus calcular 10% deste número e, em seguida, multiplicar o valor encontrado por 4. Por quê? Porque fica mais fácil. 10% é mais fácil da gente achar 10% de um número. E aí, como aqui era 30, depois eu multiplico por quem? Por 3. Como aqui era 40, depois eu multiplico por quem? Por 4. Aqui, como era 15, depois eu multiplico por quem? Por 5. Então, vamos lá. Cálculo mental com dados percentuais. Nas sessões anteriores, você utilizou regras para o cálculo de porcentagens. Essas estratégias nos possibilitam calcular mentalmente algumas porcentagens, com dados mais simples. Vamos ampliar nosso repertório de estratégias? Lembre-se, cálculo mental e cálculo de cabeça. Você precisará registrá-los para comunicar seu raciocínio aos colegas e ao professor. Eu vou fazer o meu cálculo mental e depois de cabeça e eu vou registrar passinho a passinho como que eu pensei isso. Para quê? Para que depois vocês lembrem como que vocês fizeram para me falar, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, o professor Cláudio, dando continuidade à sua aula, propôs o cálculo de 24% de 700. Veja a estratégia de 3 estudantes. Júlia, 24% de 700. Ela transformou 24% em 20% de 700. Aí, ela fez 700 dividido por 5, porque 20 sobre 100, hora que ela simplificou, ficou 2 sobre 10, que ficou 1/5. Por isso que ela dividiu por 5, tá? Então, 700 dividido por 5, 140. 1% de 700 vai ser o quê? 7, certo? Porque 1 sobre 100 de 700, 700 dividido por 100 dá 7, 7 vezes 1, 7. Aí ela fez 4 vezes 7, 28. Por que 4? Porque aqui não era 24% e aqui ela não trabalhou só com 20%, então ela pegou esse 4 e multiplicou. Por quem? Por esse 7. 4 vezes 7, 28, e aí ela fez 140 mais 28, que deu 168. Como que o Rafael fez? 24% de 700. Ele acrescentou 1% aqui. Ele fez 25% de 700. Ficou 25 sobre 100. E aí, ele simplificou, e aí ele fez 700 dividido por 4, que deu 175.
achou 1% de 700, que vai dar 7, que eu falei aqui, e ao invés dele somar, ele subtraiu. Por que ele subtraiu? Porque ele aumentou 1%. Se ele aumentou aqui, ele tinha que tirar esse 1%. Então, ele fez 175 menos 7, que deu 168. Mateus, como que Mateus fez 24% de 700? Ele achou 10% de 700, que vai dar quanto? 70. 1% de 700, que vai dar quanto? 7. Aí ele fez 2 vezes 70, mais 4 vezes 7. 2 vezes 70, 140. 4 vezes 7, 28, que deu 168. O que ele pediu aqui? Explique cada uma das estratégias desses estudantes. Eu já fui explicando, mas vamos lá, vamos ler. Júlia decompôs o 24% em 20% mais 4%. Para obter 20% do número solicitado, ela fez 700 dividido por 5, pois 20% é a quinta parte de 100%. Para encontrar 4%, ela primeiro obteve 1%, dividindo 700 por 100 e multiplicando o resultado por 4. Finalmente, ela somou os dois valores, obtendo 168. O que Rafael fez? Obteve 24%, subtraindo 1% de 25%. 25% menos 21, menos 1%, 24%. Para obter 25%, ele calculou 700 dividido por 4, pois 25% é a quarta parte de 100%. Assim, ele obteve 175. Para calcular 1% de 700, ele dividiu diretamente 700 por 100 e chegou ao resultado 7. Em seguida, subtraiu 7 de 175 e obteve 168. Mateus decompôs 24% em 2 vezes 10, que daria 25%, mais 4 vezes 1, que daria 4%. 20 mais 4, 24%. Para calcular 10%, ele fez 1/10 de 700. Fez 700 dividido por 10, a resposta ele multiplicou por 1. Para calcular 1%, ele fez 1/100 de 700. E aí, ele fez 700 dividido por 100, a resposta vezes 1. Em seguida, multiplicou o primeiro valor por 2 e o segundo valor por 4. E somou os resultados, obtendo 168. Calcule mentalmente as porcentagens indicadas a seguir e registre seu raciocínio. 25% de 800. 25% você poderia fazer, vamos voltar aqui, dessa mesma forma que a gente fez aqui, quando ele acrescentou, tá? Eu poderia fazer direto, eu poderia fazer 25 sobre 100. E aí, eu vou fazer 800 dividido por 100, que vai dar o quê? 8. 8 vezes 25 vai dar o quê? 200. 50% de 240. 50% é a metade. Quanto que é a metade de 240? 120. 20% de 120. Eu poderia pensar 20 sobre 100, cortou, ficou 120 dividido por 10, a resposta vezes 2. Ou, volto aqui, eu poderia pensar em uma dessas estratégias também. 75% de 200. Também poderia fazer 75 sobre 100, e aí 200 dividido por 100, que vai dar 2. 2 vezes 75 deu 150.
20% de 75. Eu poderia fazer 20 sobre 100, ia ficar 2 sobre 10, 75 dividido por 10, a resposta vezes 2. 10% de 60, eu poderia já fazer diretamente 60 dividido por 100, a resposta vezes 10, ou usar aqui, ó, direto, né? Que nem ele fez numa dessas estratégias aqui. Aqui você tinha que fazer mentalmente e registrar o seu raciocínio. A resposta teria que chegar neste valor aqui, tá bem? Você fez o seu raciocínio, não chegou nessa resposta, ficou com dúvida, faça aquilo que eu falei, encaminha o seu raciocínio lá no e-mail que eu vou mostrar aonde que você errou, qual foi o seu erro nesse seu cálculo mental, tá bom? Bom, pessoal, para não ficar muito extensa a nossa aula, eu vou dar uma paradinha por aqui e em breve eu volto com a correção desses exercícios, tá bem? Com a explicação desses exercícios, tá bem? Então, tchau, pessoal, até daqui a pouco.